Romanos 8, de 15 a 27. Romanos 8, de 15 a 27. Leiamos, diz a palavra do Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede por seus santos. Deixa eu só abrir aqui. Queridos irmãos, esse texto de Paulo aos Romanos é um texto bem interessante, porque o apóstolo Paulo aqui, nesta carta, ele trata de alguns pontos, algumas questões que são necessárias para a vida do crente. Ele trata aqui de algumas questões, meus irmãos, que nos faz entender e aprender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e como Deus conduz a história, como Deus dirige todas as coisas, independente das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos na vida. Nós podemos perceber aqui, nesta carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, nestes versículos que nós lemos, a maneira como Deus trata os seus servos, a maneira como Deus realiza a sua obra na vida dos seus servos, mostrando que, apesar de tantas lutas, apesar de tantas dificuldades, o Senhor Deus nos assiste, o Senhor Deus intercede por nós, ou o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, Ele realiza a sua obra intercessória em nossas vidas. Quando Paulo escreve nos capítulos 1 a 4, ele escreve ali nesses capítulos sobre a grande necessidade do homem por justiça e por justificação. Ele escreve sobre a provisão que nós, os crentes, recebemos de Deus
por meio de Jesus Cristo. Ele escreve mostrando que os homens pecadores não podem fazer nada por si mesmos. É Deus que realiza a sua obra na vida deles. É Deus que realiza a sua vontade na vida deles e por eles, por meio de Cristo Jesus. Nós somos, meus irmãos, perdoados de nossos pecados e declarados justos, não porque nós nos esforçamos em agradar a Deus através de nossas boas obras, mas por confiar na obra de Cristo Jesus que fora realizado na cruz do Calvário, e confiando nesta obra pela fé, nós então somos perdoados, transformados e justificados. Nos capítulos 5 a 8, Paulo fala a respeito da caminhada dos crentes em Jesus Cristo. A primeira metade do capítulo 5, versos de 1 a 11, é uma descrição que Paulo faz dos benefícios da justificação pela fé. A segunda metade do capítulo 5, dos versos 12 a 21, é uma explicação que Paulo nos dá da base da justificação e da santificação. O capítulo 6, meus irmãos, é, portanto, uma explicação que Paulo faz da necessidade de uma mudança dramática no estilo de vida que nós agora temos em Cristo Jesus, mostrando que nós fomos salvos, nós somos libertos e tirados daquele estado de morte que antes, quando nós estávamos no pecado, nós nos encontrávamos, e agora nós passamos a viver uma justiça nova que nos fora dado por Deus, e nós vivemos esta justiça diante dos homens. Em Romanos capítulo 8, então, nós entendemos que para aqueles que foram justificados pela fé, a condenação do pecado, então, foi suportada por Cristo em nosso lugar, ali naquela morte de cruz. Aqui então, nestes versos que nós lemos, do 15 ao 27, Paulo começa a nos consolar e a mostrar o grande consolo que tem com verdades poderosas sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E então, meus irmãos, nós podemos aqui pensar na seguinte ideia central: para preservar nos sofrimentos presentes com esperança, mantenha os olhos na glória futura que Deus prometeu. Para perseverar nos sofrimentos presentes com esperança, mantenha os olhos na glória futura que Deus nos prometeu. O Espírito Santo, portanto, meus irmãos, é a provisão de Deus para uma vida piedosa. O Espírito Santo não apenas capacita o crente a viver para Deus, mas o Espírito Santo assegura, ele atesta, ele dá garantias da nossa posição em Cristo como filhos de Deus. Embora a nossa filiação seja a garantia de participação na glória de Deus em seu reino vindouro, também requer que nós, por pertencermos a Deus, por estarmos em Cristo, como nós vimos até hoje pela manhã, olhando para a primeira carta de Pedro, esta vida que nós temos hoje em Cristo Jesus, ela não está isenta de sofrimentos, de lutas, de dificuldades. Nós podemos perceber, meus irmãos, que por pertencermos a Deus, por termos sido adotados por Deus por meio de Cristo Jesus, nós passaremos por sofrimentos neste tempo presente, e estes sofrimentos que nós passamos, como nós vimos pela manhã, é por amor a Cristo. Esses sofrimentos, meus irmãos, não estão divorciados da nossa filiação, mas é um pré-requisito para a glória que está no porvir. Esta vida presente, inevitavelmente, queridos irmãos, envolve sofrimentos e gemidos, enquanto nós esperamos a glória de Deus que está em Cristo Jesus, que será revelada em sua totalidade em Cristo Jesus. Todos nós experimentaremos esses gemidos.
Durante os nossos dias de gemidos, portanto, meus irmãos, nós somos fortalecidos através do Espírito Santo para que possamos suportar as aflições que geram estes gemidos. Pois o sofrimento é uma realidade que acompanha a experiência humana em um mundo caído. Paulo nos diz no versículo 17 que nós somos co-herdeiros de Cristo se com ele sofremos. Ele diz também que nós devemos sofrer para que possamos reinar com ele. O sofrimento é visto como a experiência de cada filho de Deus. E nesses versos aqui, então, meus irmãos, Paulo trata sobre o ministério de sustentação do Espírito Santo durante os nossos sofrimentos. Paulo aqui mostra como que o Espírito Santo age em cada um de nós, quando nós estamos passando por lutas e por sofrimentos, quando nós passamos por todos esses gemidos que são resultados de um mundo caído. Embora então nós tenhamos uma vida nova em Cristo Jesus, embora nós sejamos novas criaturas, embora nós sejamos filhos e filhas do Deus Altíssimo, nós sofremos, e isso porque precisamente nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão sujeitos ao sofrimento. E porque nós vivemos em um mundo caído que odeia Deus, em um mundo onde as forças do próprio mundo, a carne e o diabo, conspiram constantemente contra o nosso Senhor e o nosso Criador, por conta desta realidade nós sofremos. Mas, meus irmãos, quais são os benefícios da nossa filiação em Cristo Jesus? Nós vamos perceber que os benefícios de nossa filiação em Cristo Jesus são benefícios que nos levam a superar os sofrimentos. No versículo 18, Paulo então fornece aos seus leitores a primeira palavra de encorajamento. Ele diz: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em termos simples, os benefícios de pertencermos a Deus, de sermos filhos de Deus, superam em muito o preço que nós devemos pagar como filhos. Paulo reflete a sua convicção profunda e pessoal disso em suas palavras quando ele escreve aos Coríntios, dizendo: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18. As palavras de Paulo, então, aqui no versículo 18 de Romanos, meus irmãos, são consistentes com este princípio bíblico. Primeiro, o sofrimento, depois, a glória. Primeiro nós experimentamos as dores, primeiro nós experimentamos as angústias, primeiro nós passamos por lutas e por dificuldades, mas depois disto, vem a glória, vem a exaltação, vem a glorificação. Foi assim com Cristo Jesus. Ele passou por sofrimentos, ele passou por todos os sofrimentos deste mundo e desta vida desde que nasceu, mas depois quando ele voltou para o Pai, ele então voltou para um estado de glória. Essa foi uma realidade que Cristo enfrentou e que Cristo vivenciou. O sofrimento então é um prelúdio da glória. O sofrimento, meus irmãos, é o anúncio da glória. Cristo sofreu, nós sofremos. Cristo foi glorificado, nós seremos glorificados. Uma frase do versículo 18 que é de particular do nosso interesse, meus irmãos, é quando Paulo fala da glória futura, em que entraremos como filho de Deus, como aquela que deve ser revelada a nós.
Essa glória nós ainda não vemos. Esta glória nós ainda não podemos experimentar e desfrutar dela, porque é uma glória futura. Enquanto os nossos sofrimentos são presentes, no presente momento que nós enfrentamos são sofrimentos. O presente momento que nos traz são dores, são angústias, são dificuldades. Mas a glória do versículo 18 é aquela que Deus revelará, significando que essa glória não é vista no momento, pois essa glória ainda não foi realizada na vida dos homens. Todo o sofrimento agora, então, pode parecer insuportável, mas a glória será incomparável. Qualquer sofrimento neste mundo, meus irmãos, se torna trivial quando então ela é comparado com esta glória futura. Quando os que estão no mundo sofrem, eles sofrem sem ter esperança. Pessoas que vivem apenas para o aqui e agora, pessoas que vivem apenas para esta realidade, meus irmãos, eles não esperam nada do futuro. Eles não esperam nada que Deus tem preparado, porque eles não conhecem aquilo que Deus tem preparado. Eles não conhecem as realidades futuras que Deus tem reservado para os seus filhos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto que nós descansamos nestas glórias futuras, enquanto nós descansamos nesta realidade que virá sobre nós, o mundo, os ímpios, aqueles que vivem para o aqui e agora, eles vivem ansiosos com as realidades do presente. Eles não têm onde firmar a sua esperança, eles não têm nada seguro em que eles possam descansar. Eles vivem aflitos, eles vivem angustiados, eles vivem estressados, eles vivem gastando toda a sua energia para trazer e para buscar recursos que lhes traga segurança e esperança, mas eles nunca vão encontrar. Eles nunca vão desfrutar de uma verdadeira segurança e esperança, porque não há nada para eles com relação ao futuro que lhes traga esperança. Portanto, tudo que eles buscam agora são realidades vazias, são abismos, coisas que não traz nada e segurança nenhuma. Mas para nós, os crentes, meus irmãos, nós desfrutamos de uma segurança, nós desfrutamos de uma realidade que nos traz paz e que nos faz ter confiança no Senhor. Para muitos, meus irmãos, aqui, agora, o momento presente está tudo bem. Para muitos, toda a injustiça, toda a dor, toda a solidão, toda a desesperança faz parte de suas realidades, porque eles não têm uma visão de futuro. Mas para os crentes, nós sabemos que tudo vai ficar bem e tudo que está errado será refeito. Tudo que está torto será acertado. Tudo que está manchado pelo pecado será purificado. Tudo, meus irmãos, que demonstra uma realidade tenebrosa, será completamente remido e transformado pelo Senhor. E assim a glória que em nós será revelada está muito além de qualquer coisa que nesta vida possa nos trazer dor. O que nós veremos aqui fará com que todo o sofrimento que nós experimentamos neste mundo e nesta vida se torne em nada em comparação com aquilo que nos aguarda. Paulo então está dizendo que a glória de Cristo não será simplesmente revelada a nós, mas ela estará sobre nós. Nós não apenas vislumbraremos esta glória, mas nós seremos, meus irmãos, tomados, banhados por esta bendita e maravilhosa glória. Por isso, o próprio pensamento dessa glória que nos aguarda já nos dá esperança hoje. O próprio pensamento e a própria compreensão, meus irmãos, desta glória que será revelada a nós, só de pensar nela,
nós já somos tomados por esperança e por confiança no Senhor. Assim, não importa quais são as doenças, não importa quais são as dores, não importa quais são os sofrimentos do tempo presente, porque haverá para nós um dia na redenção dos filhos de Deus em que nós seremos transformados. Não importa quais são as deficiências espirituais e morais que têm arruinado e frustrado a nossa segurança e a nossa confiança. Chegará um dia em que a glória de Cristo nos transformará completamente. Não importa o desgosto que temos sofrido, meus irmãos, chegará um dia em que o desgosto terminará. Chegará o dia em que todo crente que foi frustrado pelo pecado terá essa frustração com a qual nós vivemos finalizada, terminada, acabada. Embora, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, haverá um dia de transformação completa. Aqui neste mundo, aqui nesta vida, ainda há lágrimas, ainda há fraqueza, ainda há morte. Não caminhamos, porém, meus irmãos, para uma realidade onde nós sabemos que estamos caminhando para um túmulo gelado, mas nós caminhamos para a gloriosa ressurreição em Cristo Jesus. Não caminhamos para um destino desconhecido, nem para um lugar de tormenta, mas nós caminhamos rumo à bem-aventurança eterna. O sofrimento presente não pode ser comparado com as glórias futuras, e diante do fulgor desta glória futura, diante dessa realidade que nos espera, os sofrimentos presentes são leves e momentâneos. Mas nós também podemos ver aqui nos versos 19 a 22, que o sofrimento é a experiência de toda a criação. Paulo diz aqui nos versículos 19 a 22, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos no que diz respeito às frustrações e aos sofrimentos desta vida. Nós não somos os únicos que esperamos pacientemente a consumação de todas as coisas para então sermos redimidos e transformados. Paulo diz nos versículos 19 a 22 que não apenas nós, mas toda a criação geme. Essa grandiosa sinfonia de gemidos, meus irmãos, não é vista como um estertor da morte da criação, mas esse gemido é visto como a dor de parto daquele que leva, uma dor que leva à restauração. É interessante que Paulo aqui se refere ao gemido da criação, e no versículo 23 ele fala do gemido do crente, do gemido do cristão. E no versículo 26 ele fala do gemido de intercessão do Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, nós vamos perceber que o gemido é a cola que dá unidade a toda a nossa seção dos versos 18 a 27. O gemido aqui é uma resposta profunda e interior ao sofrimento. É pessoal e intenso, é uma agonia tão profunda que não pode ser expressa por palavras. Gemendo é uma linguagem universal. O gemido aqui então será tragado pela glória dos filhos de Deus que ainda está por vir, glória essa que ainda está por vir. Para o crente, gemer direciona a nossa esperança para o céu, para o que ainda não foi visto. No versículo 17, então, Paulo relaciona o gemido que nós temos, o gemido com a filiação, o gemido com fazer parte do povo de Deus, com ser filho de Deus, pois o sofrimento é a parte da preparação de Deus
para aqueles que reinarão como seus filhos. Mas o sofrimento e os gemidos não são experiências apenas dos crentes. Gemer é a linguagem universal de toda a criação. Isso não pode ser evitado. Toda a criação geme e ela gemerá até o retorno de Cristo. Nos versos 19 a 22, então, Paulo nos informa que o nosso gemido é parte de um todo. Toda a criação geme. Toda a criação. E aqui, então, nós temos uma expressão universal deste gemido. O gemido, portanto, meus irmãos, é o resultado do pecado do homem. Toda a criação sofre a repercussão do pecado de Adão. A criação sofre não apenas devido ao pecado inicial de Adão, mas a criação sofre também com o pecado contínuo da humanidade. O gemido da criação, então, é devido a uma sentença divina por causa da corrupção e por causa da vaidade ou por causa da futilidade em que a criação está sujeita. A criação, portanto, está em um processo de deterioração desde a queda do homem. Os nossos próprios corpos, meus irmãos, dão testemunha deste processo de corrupção. O meu corpo está ladeira abaixo por causa deste processo de corrupção. O meu cabelo cai, o meu cérebro vai falhando, a memória vai falhando, as forças vão falhando. A criação geme por causa de um processo universal de deterioração e de decadência. Em essência, nós vamos entender e saber e perceber que os homens, a terra, a criação, tudo está morrendo. A corrupção e a deterioração, então, meus irmãos, resultam em uma vida caracterizada por esta vaidade. A criação foi submetida à vaidade, conforme o versículo 20. Ela está confusa, contraditória e doente. Há uma brutal desarmonia na natureza. E a expressão que Paulo usa aqui, então, cativeiro da corrupção, aponta, queridos irmãos, para um ciclo contínuo de nascimento, crescimento e morte. Esta é a realidade de nossas vidas. Nós nascemos, crescemos e morremos. Não há outra realidade para nós. Não há como fugir e escapar disso. Nascer, crescer e morrer. Esse é o fim de todos. Nós não podemos parar esta realidade. Nós não podemos parar aquilo que está reservado para nós. Isso então mostra que nós estamos em um processo de deterioração. Um processo de deterioração que é universal. A palavra então que Paulo usa aqui para vaidade significa frustração, futilidade, falta de propósito, transitoriedade. A ideia básica aqui, meus irmãos, é de um vazio, que é um vazio de propósito ou de resultado. Os sinais da morte estão presentes na natureza. O que está presente na natureza, meus irmãos, na criação, não é a evolução do universo, como os cientistas evolucionistas creem e ensinam. Mas o que está presente na criação e no universo é a decadência, é a decomposição, é a morte. Os sinais de fraqueza e de morte estão presentes em toda a criação. A criação não pode se redimir, ela não pode libertar-se deste estado em que ela está. A queda dos nossos primeiros pais atingiu não apenas a raça humana, mas a queda de Adão e Eva atingiu toda a criação, a terra, os animais, as plantas, toda a criação geme por causa das consequências da queda de Adão. Nós, portanto, queridos irmãos, somos seres caídos. Nós vivemos uma vida caída.
nós temos uma natureza caída, nós somos seres mortais, nós somos seres mortais que estão em sintonia com uma criação que está fadada à morte e à deterioração. A criação não é o agente da queda, a criação é a vítima. A criação ela foi submetida, ela não se submeteu. Quando o homem caiu, ele arrastou consigo para o abismo a queda da própria criação. A angústia da criação, meus irmãos, portanto, esta angústia é o juízo divino ao pecado do homem. A terra foi amaldiçoada, e por ela ter sido amaldiçoada com o pecado de Adão, ela passou então a produzir cardos e abrolhos. Deus decretou, meus irmãos, que assim seria. A criação não chegou a essa condição porque as coisas saíram do controle das mãos de Deus. Mas a criação chegou a essa condição porque Deus sujeitou toda a criação à vaidade e à corrupção. Mesmo em seu sofrimento, a criação está sujeita a Deus. A criação não está sofrendo porque ela está longe de Deus, mas a criação está sofrendo porque Deus sujeitou ela a todo este sofrimento. Portanto, a criação, embora agora sujeita à corrupção e à vaidade, ela tem uma esperança certa. A presente sujeição da criação à corrupção e à vaidade é o resultado de um decreto divino. Mas Paulo claramente escreve, meus irmãos, que Deus sujeitou a criação à corrupção e à vaidade na esperança, conforme o versículo 21. Assim como com a atual condição de sofrimento e gemidos do crente, assim como esses sofrimentos e esses gemidos são temporários, o mesmo ocorre com o sofrimento e os gemidos da criação. A criação aguarda o dia da sua própria redenção, em que ela será liberta das consequências caóticas do pecado, em que ela será liberta desta condição a qual ela foi submetida por causa do pecado do homem. Assim como o pecado de Adão sujeitou a criação à corrupção, à morte e à vaidade, meus irmãos, a justiça de Cristo Jesus levará essa corrupção à redenção. Por causa da justiça de Cristo, a criação será redimida do seu estado, do seu cativeiro. Portanto, há esperança para a criação. A criação foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e será redimida do cativeiro da corrupção na glorificação dos salvos. Então haverá liberdade ao invés de escravidão. Haverá glória incorruptível ao invés de decomposição. Se nós participaremos da glória de Cristo, meus irmãos, a criação participará da nossa glória. Ela desfrutará das bênçãos que nós receberemos em Cristo Jesus. A criação vive como que na ponta dos pés, esticando o pescoço, olhando para esse futuro que virá trazendo para todos a restauração de todas as coisas. A expectativa da criação, então, é de uma esperança viva e certa. Portanto, meus irmãos, nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que toda essa realidade em que a criação está vivendo agora, que afeta toda a natureza, os oceanos, os animais, o clima, né, as catástrofes naturais que acontecem, todas estas coisas não irá diminuir, não parará. Isso tudo, por mais que nós nos esforcemos, meus irmãos, para preservar a criação, para preservar a natureza, não vai adiantar muito no sentido de que essas coisas vão chegar a um fim, que
essas realidades vão ser freadas. Não! A criação, ela está fadada ao fracasso. Toda a criação geme, toda a criação sofre a decomposição, a deterioração dia após dia, e por isso, quanto mais nós vivemos neste mundo, mais nós vamos nos deparar com catástrofes naturais, mais nós vamos ver a morte de animais, mais nós vamos ver matas e mais matas pegando fogo, nós vamos ver rios e rios sendo poluídos. Essas coisas não vão acabar, essas coisas vão continuar. Por quê? Porque toda a criação está sujeita à vaidade, toda a criação, meus irmãos, foi entregue à corrupção do pecado, mas esta criação, ela vive na ponta dos pés, esticando o pescoço, olhando para o futuro que virá, trazendo a sua restauração. A criação será redimida, a criação será transformada, ela sairá deste estado de composição para um estado de glória. Assim como nós seremos transformados, a criação também será transformada. E aí Paulo então fala da revelação dos filhos de Deus. Aquele tempo quando nosso Senhor virá a este mundo, retornará à terra com os santos para subjugar os seus inimigos. Ele ali estabelecerá o seu trono, ele governará o povo de Deus no novo céu e na nova terra. Naquele tempo, naquela época, naquele futuro que nos aguarda, meus irmãos, a criação então se gloriará no governo dos filhos de Deus. Quando os homens redimidos e aperfeiçoados governarem com Cristo, estarem com Cristo, desfrutarem da presença gloriosa de Cristo, a terra não sofrerá mais, a criação não sofrerá mais. E aí Isaías fala como será essa criação naquele tempo. Não haverá mais pecado, e não havendo pecado, não haverá maldição também para a criação. Os animais vão viver em harmonia, os animais vão viver em paz uns com os outros, em paz com os homens. A natureza, os rios, as aves, os mares, os peixes, toda essa criação, meus irmãos, estará em um estado de glorificação, estará novamente restaurada e liberta de toda a realidade do pecado. Portanto, este tempo será o tempo de aperfeiçoamento daqueles que estarão em Cristo Jesus. Assim como nós, uma vez escravizados pelo pecado, seremos libertos por causa da obra do Senhor Jesus, a terra, uma vez escravizada pelo pecado, será liberta também dessa realidade em que ela vive, ela será liberta dos gemidos em que ela está inserida ou em que ela está mergulhada. Mas Paulo então também diz, meus irmãos, que independente dessas realidades, independente de que um dia nós seremos glorificados, de que a terra será, que a criação será redimida, o sofrimento é um pré-requisito para aqueles que são filhos de Deus. Vejam os versos 23 a 25, que aí Paulo diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo então está passando aqui dos gemidos da criação para os gemidos da velha criação para os gemidos da nova criação. Dos gemidos da natureza para os gemidos da igreja. Dos gemidos da criação de Deus para os gemidos dos filhos de Deus. A condição do crente nesse versículo, meus irmãos, é muito semelhante à condição da criação como um todo. Como a criação, nós que fomos justificados pela fé, sofremos e gememos. O nosso gemido, portanto, meus irmãos, é devido à presente corrupção e futilidade que vemos dentro e fora de nós.
O pecado, habitando em nossa carne e neste mundo caído, nos faz gemer. O contraste entre o que somos atualmente e o que seremos um dia como filhos de Deus, adotivos em Cristo Jesus, portanto, intensifica o nosso gemido. Neste momento futuro, nossos corpos sofrem as agruras do pecado, mas no futuro, nossos corpos serão redimidos. Nossos corpos terrenos, portanto, meus irmãos, estão sujeitos à corrupção e ao pecado, mas eles serão transformados em corpos redimidos e livres do pecado e da corrupção da morte. O versículo 24, e também em 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 a 58, e em 2 Coríntios 5, 14, Paulo trata dessa questão, e ele fala nesses versos, nesses textos, meus irmãos, que nós receberemos a nossa plena adoção em Cristo Jesus, e com Ele nós reinaremos. E, portanto, ele mostra que os gemidos que o crente experimenta aqui nesta vida, e conforme está descrito no versículo 23, são gemidos que estão ligados à posse do Espírito Santo, que estão ligados à pessoa do Espírito Santo que em nós habita. Esse gemido não é uma manifestação plena do fruto do Espírito Santo, ou do fruto que o Espírito Santo produz, mas é uma parte dos primeiros frutos que nós já desfrutamos do Espírito Santo. Os filhos de Deus gemem em seu íntimo porque, tendo experimentado as primícias do Espírito, eles anseiam ardentemente em tomar posse definitiva da plenitude da salvação. Os crentes gemem, meus irmãos, não apenas por causa do pecado, mas gemem por causa da expectativa da plena salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo ele é comprometido, ele é compreendido como sendo uma antecipação da salvação final, porque Paulo diz que ele é um penhor, que todos que têm o Espírito Santo, esses são salvos. O Espírito Santo é o selo, é o penhor da salvação. O Espírito Santo é mais que uma garantia, portanto, ele é mais do que um penhor. Ele é o antegozo da nossa esperança. Nós vivemos na tensão entre o que Deus inaugurou ao nos dar o Espírito e o que Ele consumará quando se completar a nossa adoção e redenção final. Gememos em desconforto, desejando ardentemente o futuro. Os gemidos da igreja, portanto, meus irmãos, não são os soluços da alma movido pela desesperança, mas os gemidos da igreja são os anseios ardentes daquele que, tendo provado os sabores da bem-aventurança eterna, aguardam a glorificação, ou seja, a manifestação pública de sua adoção como filhos de Deus. Os filhos de Deus não gemem com medo da morte. Os filhos de Deus não gemem os filhos de Deus gemem pela ardente expectativa da ressurreição. Não gemem por aquilo que são, mas gemem por desejarem ardentemente aquilo que eles virão a ser. Não gemem pela fraqueza do corpo terreno, mas pelo anelo do revestimento do corpo de glória. Aqui, meus irmãos, o véu então é levantado para nós ligeiramente, para que o crente veja um dos propósitos atuais do seu sofrimento e do seu gemido. Deus nos faz gemer sob as condições atuais em que nós vivemos, para que a nossa esperança seja direcionada para o reino vindouro, para a glória futura. Nosso sofrimento e gemido, meus irmãos, se baseiam em nossa própria experiência, se baseiam em nossa própria condição. A nossa glória futura, portanto, é baseada na obra de Cristo.
no Calvário, e nós desejamos e ansiamos, meus irmãos, por seu retorno. Nós desejamos e ansiamos por sua volta, para que toda essa realidade de sofrimento, angústia e gemidos sejam, portanto, terminada em nossas vidas. Por ser crente, nós não estamos isentos de sofrimentos e gemidos. Na verdade, os sofrimentos e os gemidos dos crentes são intensificados, porque nós somos crentes e porque o Espírito de Deus, então, habita em nosso interior. E a presença do Espírito Santo em cada crente é a fonte não apenas de gemido, mas é a fonte de conforto. E é, portanto, então, que Paulo diz sobre os gemidos do Espírito Santo. Ele diz também, semelhantemente, e também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Queridos irmãos, aqui então Paulo mostra que a maneira como Deus trabalha em nossas vidas para que as nossas orações, portanto, sejam feitas de acordo com a vontade dele, é através do gemido do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando os discípulos pediram a ele para que os ensinasse a orar, ele então os ensina a orar, ele mostra como eles devem orar. Mas todas as vezes que nós lemos sobre oração na Bíblia, meus irmãos, nós percebemos, e a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos como orar, e aí a Bíblia ensina que nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Tiago, escrevendo bem a sua carta, no capítulo 4, ele diz que muitos não recebem o que pedem de Deus porque não oram pelos motivos certos, não oram da maneira certa. Mas aqui então nós vamos perceber nesses dois versos qual é a maneira como Deus trabalha para que os nossos pedidos de oração sejam feitos de acordo com a sua vontade. E aqui então a maneira que ele usa é através dos gemidos do Espírito Santo. Nós não sabemos orar, mas quem intercede por nós, quem leva as nossas orações até Deus, é o próprio Espírito Santo. É Ele que nos assiste em nossa fraqueza, fraqueza essa que nos leva a sermos pessoas tão imperfeitas e tão incapazes, que nós não sabemos nem orar da maneira certa. Nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, portanto, meus irmãos, ele sabe a maneira certa de orar. Ele sabe a maneira certa de levar os nossos pedidos até Deus. Ele, quando nos faltam as palavras, quando nos faltam as expressões corretas e certas para a oração, o Espírito Santo, então, ele, através da sua linguagem e da sua comunhão com o Pai, com a deidade, ele intercede por nós. E aí então, Paulo diz que Deus sonda os corações e ele sonda a mente do Espírito. Ele sonda o seu espírito, porque o Espírito sim é que ora segundo a vontade de Deus. O Espírito sim é que sabe a maneira correta de orar. E por isso então, Ele está intercedendo por nós, Ele está intercedendo pelos santos. Ele está mostrando ali, meus irmãos, que todos nós temos esses benefícios. Todos nós, em todas as realidades, nós somos assistidos por Deus. Todos nós desfrutamos de todas as bênçãos de Deus. E mesmo que nós nos encontramos em uma situação de gemidos e angústias, nós estamos guardados por Deus. Portanto, queridos irmãos, por mais estranho que possa parecer, gemidos caracterizam a vida de um crente cheio do Espírito Santo.
Toda a criação atualmente geme. Todo crente deve gemer, até o Espírito geme em nosso nome. E isso ocorre porque a nossa redenção, embora certa, ainda não está completa. Nós estamos vivendo em um mundo sujeito à corrupção, em um mundo sujeito à futilidade, e nós vivemos em corpos sujeitos à corrupção e à futilidade. Devemos lutar com o nosso próprio pecado e imperfeição. Sabemos que o que somos atualmente, meus irmãos, está muito longe do que Deus ainda tem para fazer em nós, quando Ele completar a sua obra redentora. Não podemos dizer que as nossas vidas como crentes são caracterizadas apenas por sofrimentos e gemidos, mas nós temos paz com Deus e desfrutamos dos cuidados de Deus. Nós temos alegria em meio à tristeza, nós temos os benefícios e muitas bênçãos que vêm das mãos de um Deus misericordioso e amoroso. Agora, nós desfrutamos dessas bênçãos e nós desfrutaremos delas plenamente no futuro. Nós devemos, portanto, queridos irmãos, colocar a nossa esperança nas coisas do porvir, nas coisas que Deus prometeu. Com essa esperança, como essa esperança não é vista no momento, nós devemos fixar o nosso coração nela por meio da fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Portanto, não desanimamos, mas embora o nosso homem exterior esteja deteriorando, o nosso homem interior está se renovando dia a dia. Dia após dia, nós estamos sendo renovados pelo poder de Deus, por intermédio da sua palavra. Portanto, queridos irmãos, esses versos que tratam desta realidade, eles mostram, queridos, que apesar de toda dor, angústia, gemidos e sofrimentos, nós temos os cuidados de Deus sobre nossas vidas. Deus age de todas as formas para fazer com que nós experimentemos dos seus cuidados e do seu amor a cada dia, em todos os sentidos, em todos os momentos, até mesmo nos nossos momentos mais íntimos com Deus, até mesmo quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, e que somente nós e Deus ali, nós não sabemos como falar com Deus, mas ainda assim Ele age em nosso favor, nos dando todos os meios necessários para que até a nossa comunicação com Ele se torne perceptível a Ele. Portanto, queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê sempre uma esperança firmada, não nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Uma esperança firmada lá na frente, lá no futuro, lá na glória que será revelada aos filhos de Deus.